A Marie Curie, como já foi dito, ganhou o prêmio Nobel pelas descobertas do rádio e do polônio e pelo isolamento do rádio, né? E depois também pelo estudo da natureza dos compostos do rádio. Apesar de ter tido esse reconhecimento, ganhando o prêmio Nobel, ela não foi eleita pela Academia de Ciências de Paris, ela rejeitou como sócia no mesmo ano em que ela ganhou o prêmio Nobel. Ela deixou também uma filha, a Irene Curie, que desde novinha foi trabalhada pela Marie Curie. Ela era uma pessoa muito bem dotada, especialmente em matemática. E ela não via outro caminho a não ser se dedicar à física, como a mãe, como os pais, né? A terceira mulher a ganhar o prêmio Nobel foi a Dorothy Hodgkin, nascida Dorothy Crowfoot. Ela, em 64, ganhou o prêmio Nobel sozinha, por suas determinações usando técnicas de difração de raio-x de importantes substâncias bioquímicas. Ela fala que foi um experimento de crescimento de cristais de sulfato de cobre na escola primária na Inglaterra que a capturou pelo resto da vida para a química e os cristais. Bom, a quarta mulher também ganhou o prêmio Nobel por seus estudos na área de cristalografia. Ela é uma prêmio Nobel mais moderna, veio de família pobre, e teve esse sonho de determinar a estrutura do ribossomo. E a Rosalind Franklin, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, e que teve um papel importantíssimo na descoberta da estrutura do DNA. E eu queria terminar essa minha apresentação tendo falado de cristalógrafos com uma homenagem à professora Ivone Mascarenhas, que foi pioneira no estudo da cristalografia no Brasil. A questão da condição feminina dentro da ciência é um problema muito, muito antigo. Em geral, elas eram as musas inspiradoras, elas aparecem como uma musa que está inspirando o grande homem, ou elas aparecem como meras auxiliares, ou então nem sequer aparecem. Algumas das historiadoras e historiadores da ciência que trabalham com gênero se deram conta que já em alguém como Ptolomeu, que mais ou menos no século I da nossa era, falou sobre as qualidades femininas ou sobre as características femininas, em geral, não são as mais agradáveis. Sobretudo, elas não estão muito vocacionadas para a ciência. Então, ser pouco ousada, ser volúvel, ser superficial, ser frágil, não são. E alguém diria, bom, mas habilidade e argúcia são qualidades essenciais para o pesquisador, mas na época não eram. Durante muito tempo se pensou na argúcia e na habilidade como características de quem praticava techné, ou seja, técnica, que era um trabalho de segunda categoria. Era um trabalho em que, porque você aplicava as mãos, não era bem visto. Então, artesãos e artistas, em geral, eram não cidadãos de segunda categoria, não eram cidadãos em absoluto. E as mulheres também. Então, por conta da questão da techné, vinha agregado a qualidade de engenhosidade e paciência, que, como nós já vimos, não era exatamente vista como uma qualidade. Então, a consequência disso foi boa, de certa maneira, para as mulheres, embora discreta. Estava franqueada a porta do laboratório para elas, através da cozinha. Que as biografias da Madame Curie, ela tem um problema muito sério, elas quase são angiologias, né? Quase é uma exaltação das características pessoais da Madame Curie, e na verdade isso me parece como um problema histórico. No caso dela, implica um paradoxo que aqui já ficou muito claro, né? Que é mais ou menos o seguinte: ela é tomada como um bom mote, né, para abordar as dificuldades de gênero que as cientistas enfrentaram nesse território historicamente masculino que é a ciência, mas da outra ponta, por ela ser uma cientista muito
muito vitoriosa, ela também é tomada para mostrar como a ciência é isenta dessas relações de gênero. Como, por exemplo, essas relações, apesar de existirem, são secundárias. Que outro caso poderia colocar essas duas questões ao mesmo tempo, simultaneamente? Acho que esse é um pouco a singularidade desse caso, né? Hoje, eu posso dizer sem sombra de dúvida que Madame Curie é um gênio, mas tentar entender ela dentro do quadro das relações que ela estava inserida, para tentar ver como ela se transformou nesse ícone da história universal. Se hoje ela é um gênio, ela nem sempre foi assim. Acho que essa que é a grande questão, é tentar colocar ela dentro desse quadro histórico. Desse ponto de vista que eu estou tomando, que a radioatividade foi, né, inventada em 1898 para ser descoberta em 1910, quando ela mais ou menos se estabiliza como um fenômeno indiscutível. Tá? Então, é mais ou menos isso. Ela aparece em 1898, eu, na minha pesquisa, encontrei coisas surpreendentes sobre a radioatividade. Como a primeira vez que a Madame Curie apresentou sua pesquisa, não teve nenhum tipo de reflexão sobre o trabalho dela. O Lippmann leu o trabalho, então eram uma situação adversa, o Lippmann leu o trabalho, né? E ninguém mencionou o trabalho, ninguém citou, ninguém discutiu. Ficou 3 semanas na Academia de Ciências com puro silêncio. Quando o Pierre assinou junto, apareceu uma porção de cientistas discutindo, né, o trabalho, porque era o casal. Essa figura do casal é uma coisa ambígua, que eu queria trabalhar também, porque envolve toda a política, também já foi citado, mas acho que é importante pegar por esse outro âmbito. Mas então, olha só, a relação entre a Marie Curie e a química não é autoevidente, ela é produzida exatamente por essa mesma relação de poder que é dividido pelo casal, né? É uma associação um pouco perversa, um pouco positiva entre a Madame Curie e a química e o Pierre Curie e a física, né? Então, também tem a ver com o laboratório como cozinha, né? Ela pratica, ela faz, ela mexe, enquanto o Pierre Curie pensa, né? Reflete sobre, faz o ofício do chefe do laboratório, procura recursos, estabelece relações com outros cientistas, né? Então, esse é um pouco, aparece dessa forma. Muitas mulheres que ficaram invisíveis na história, que precisou ser criada uma disciplina, né, a história das mulheres, né, que essa ideia de invisibilização tem a ver com esse processo ambíguo, porque elas trabalham todos esses lugares que são historicamente territórios masculinos, mas acabam sendo invisibilizadas por essa relação que é ambígua. A possibilidade de entrar é a mesma possibilidade que torna invisível. Então, qual que é o processo aqui? A Madame Curie, tinha vários problemas. Tinha um problema de apresentação, não queriam. Primeiro a ideia do Nobel era premiar o Henri Becquerel e o Pierre Curie. E, na verdade, o Pierre se recusou, porque sabia que as pesquisas eram da sua esposa. E aí eles dividiram em 2, 3 ganhadores dividido em 2. Isso diz muita coisa, né? Quer dizer, quem ganha o prêmio é o casal. Essa substância, o casal, sempre privilegia o aspecto masculino disso.